Olá, bom dia a todos. Eu sou Pabline Rezena, responsável por eventos aqui na Thomson Reuters. Em nome da companhia, quero agradecer a participação de todos neste webinar. No encontro de hoje, nós iremos falar sobre desafios e perspectivas para o mercado jurídico, com a participação de Humberto Chiesi, diretor jurídico no Mercado Livre, Paulo Silvestre, head de inovação no Machado Meyer, e para mediar este encontro, Wallace Sintra, especialista jurídico aqui na Thomson Reuters. Antes de iniciarmos, informo que nós já recebemos algumas perguntas durante as inscrições, mas vocês podem ficar à vontade para enviar mais questionamentos no chat deste webinar. Agora, sem mais delongas, passo a palavra para o Wallace Sintra. Olá, bom dia. Obrigado a você que reserva um tempo para poder ouvir um pouco especialistas do nível do Humberto e do Paulo. É muito curioso a gente poder, como fornecedor de tecnologia, colocar um escritório do porte do Machado Meyer e uma empresa do porte do Mercado Livre numa mesma sala com os heads para a gente poder conversar sobre tendência para o mercado jurídico. É mais que um webinar, é uma oportunidade de a gente poder evoluir na nossa carreira profissional, na forma que a gente está trabalhando e a gente poder entender de uma maneira prática o que o mercado está fazendo, focado no que a gente está acostumado a fazer no dia a dia como advogados, seja de prestador de serviço do escritório de advocacia, seja de uma empresa dentro de um departamento jurídico. Então, Humberto, eu quero te agradecer muito por estar aqui, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Paulo. E para a gente poder começar e falando de tendências do mercado jurídico, eu acho que a gente não consegue fugir do tema macro agora, que é a questão da inteligência artificial generativa. Então, Paulo, queria te passar a palavra, você como head do Machado Meyer e sponsor do primeiro teste no Brasil com a Microsoft. Queria que você compartilhasse um pouco com o nosso público quais foram os resultados, o que você viu e o que a gente pode, de fato, revolucionar nos escritórios de advocacia a partir dessa nova tecnologia. Excelente, Wallace. Bom dia, Humberto. Bom dia a todos. É um prazer participar desse webinar. Dentro do Machado Meyer, nós desenvolvemos o primeiro case, né, de inteligência artificial generativa aplicada ao direito. Esse projeto ele começou ainda em 2022, quando pouco se falava sobre o chat GPT, mas nós já acreditávamos muito ali no potencial daquela tecnologia, já vislumbrávamos, né, algumas aplicações dentro do nosso contexto, e de fato uma tecnologia completamente transformadora, né, para aqueles que imaginavam, né, que o pós-pandemia marcaria ali uma nova era para a advocacia, está aí, né, a generativa dizendo que, na verdade, essa era está começando agora, impulsionada por uma ferramenta que ela muda completamente a dinâmica, né, do dia a dia do advogado, completamente a dinâmica da sociedade, da economia como um todo. Aí a generativa, nós desenvolvemos um projeto com a Microsoft, vislumbrando preservar todos os aspectos relacionados à segurança da informação, privacidade, o que para nós isso é uma premissa básica, e também garantir que fosse uma tecnologia que pudesse não só atender as necessidades específicas do negócio, mas também que ela fosse uma IA responsável, né, sob a perspectiva ética, né. Esse nosso projeto, nós dividimos ele em 4 fases, né, uma primeira fase onde nós buscamos atender algumas necessidades específicas, como, por exemplo, tradução de documentos, o que é possível fazer com uma qualidade altíssima, né, usando a IA generativa, uma vez que ela entende o contexto jurídico, né, você usar a IA generativa para fazer análise documental, em especial, né, de documentos extensos, enfim, uma série de outras aplicações, desde você aprimorar, né, aquilo que você entrega no dia a dia, você utilizar essa tecnologia para que você possa otimizar a operação como um todo. Então, a primeira etapa do projeto foram exatamente essas aplicações, a gente dividiu isso em outras 4 fases, né? A fase seguinte foi eu aplicar essa tecnologia para dentro do contexto do Machado Meyer, ou seja, a gente analisar por meio da inteligência artificial os 52 anos de história. Então a gente maximizou o potencial da tecnologia de uma forma bastante significativa.
né? Então, a gente usou algumas bases de conhecimento que nós temos dentro de casa, desde ali do portal de inteligência jurídica, que são informações públicas, passando pela nossa internet, nosso repositório de documentos, para que a gente possa obter insights mais profundos a partir disso, né? E isso abriu, né, algumas perspectivas a mais, como, por exemplo, você ter a capacidade de, a partir dessas integrações, você aprimorar a comunicação, não só com com os nossos colaboradores, dando autonomia para as nossas pessoas, para que eles possam obter as informações nos momentos que eles precisam, mas também a possibilidade de que no futuro a gente possa oferecer esse mesmo recurso para os nossos clientes. Então, é uma ferramenta que, de fato, ela é transformadora, ela vai ali desde a parte de serviços linguísticos e documentais, passa pela parte de análise, né, e desenvolvimento de estratégia jurídica, e também esse aspecto aí de aprimoramento da comunicação. Legal. Humberto, eu vou te falar que em 2019 eu vim do mercado de tecnologia e eu passei por essas grandes empresas de certificação digital. E quando eu estava lá, eu fui convidado pela ANCD, a Agência Nacional de Certificação Digital, para representá-la na FEBRABAN, falando para os bancos sobre a tendência para o setor. Foi um desafio muito grande, porque imagina, as grandes bancas, os grandes escritórios, né, as grandes instituições financeiras à minha frente, as maiores do país, com os olhos arregalados para ouvir falar qual seria o futuro. E eu me lembro que eu comentei, o seu maior concorrente daqui para frente não está mais ao seu lado. Não é um Itaú concorrendo com o Bradesco ou um Nubank aparecendo, mas são empresas que têm capital e que vão começar a financiar e oferecer como o Mercado Livre. Eu me lembro que eu comentei de vocês, de Google, de Microsoft, e a gente vê de fato o Mercado Livre crescendo exponencialmente, não só mais naquela venda, mas na oferta de N tipo de produtos. E isso aumenta muito a complexidade, logicamente, de um departamento jurídico, do porte de uma empresa dessa, e você é responsável por toda a América Latina. Então, de México, Chile, Argentina, Brasil. E o que você tem visto, Humberto, como tendência para departamento jurídico? Bom dia, Wallace. Bom dia, Paulo. Bom dia, pessoal que está acompanhando pela internet essa conversa, esse bate-papo aqui entre nós. É uma alegria estar com vocês aqui. Bom, é até interessante explicar como que é a nossa estrutura para que seja entendido melhor. Antes, até explicar a empresa, né? O Mercado Livre é uma empresa que foi fundada em 1999, está completando 25 anos neste ano. Começou na Argentina, onde que é a matriz da empresa, mas no Brasil, 3 meses depois, em 99, já estava com representação, com escritório aqui no Brasil, e aí expandiu para México, Colômbia, Chile, Uruguai, Peru, e, na verdade, 18 países na América Latina, mas os principais são os primeiros que eu mencionei aqui. E o conceito do Mercado Livre é o conceito de ecossistema, porque existe toda a parte que nós chamamos de mundo amarelo, que é a parte de e-commerce, né, de comércio eletrônico, que é o site do Mercado Livre, a parte de envios, a parte de publicidade, tudo que envolve a parte de comércio eletrônico. E a outra parte desse nosso ecossistema importante também é o que chamamos de mundo azul, é a parte fintech, é a parte que você falou, que é o nosso banco digital, né, que é o Mercado Pago. Então, esse ecossistema ele funciona de maneira harmônica e oferecendo soluções sempre focado, desde lá do começo da empresa, na experiência do usuário, de quem vai usar a plataforma, de quem vai usar os nossos serviços. Então, esse é o contexto que a gente tem aí. Só para mencionar um número, hoje no Mercado Livre, falando de comércio eletrônico, são realizadas mais de 50 compras por segundo, né? Isso dá mais de 4,5 milhões de compras por dia, né? Mais da metade desse número é no Brasil. Então, 53% mais ou menos é Brasil. Então, é mais de 2 milhões 200 aí, 2 milhões 200 compras por dia no Mercado Livre. Pagamentos, então, o número é muito maior, porque o Mercado Pago, inclusive, ele realiza mais transações de pagamento fora do Mercado Livre do que dentro do Mercado Livre. Para outras empresas, no mundo físico, a gente tem a Máquina Point. Então, realmente, é um universo gigantesco. O departamento jurídico... Como?
Não, aí eu ia te perguntar, e com uma estrutura complexa dessa, dinâmica dessa, com tantos assuntos, porque veja, certamente direito do consumidor, você está falando de questão financeira, embora você não seja formalmente uma instituição financeira, um banco, você é uma fintech. O que você espera do escritório de advocacia para ele poder te atender de uma maneira... Como é que você avalia? Como é que você contrata? O que você espera dele? Tá. Só para uma referência aqui. O Mercado Pago tem, sim, licença de instituição financeira no Banco Central. Verdade. Tem. Então, para operação de crédito, realmente tem sim. É até considerado, até permitido o uso da expressão banco digital. Mas no departamento jurídico, eu queria falar um pouquinho sobre a minha área, porque eu sou o diretor de Dispute Resolution, né? Porque nossa estrutura ela é toda verticalizada regionalmente. Então, no Brasil tem uma diretora de e-commerce, uma diretora de fintech, tem o Lagre, que é diretor regional também, como eu, sou que da parte corporate, societário e também está com o tributário trabalhista. E a minha parte é toda a parte de resolução de disputas civil, comercial, administrativo, tudo que envolve realmente algum tipo de disputa. Só que a minha área realmente ela não tem o nome de contencioso e nem de litigation, porque o nosso principal objetivo é prevenir. Nós temos pessoas na equipe dedicadas exclusivamente à prevenção, que analisam o que chega, retroalimenta as áreas de negócio e busca medidas para evitar novas ações e novas reclamações. Então, o primeiro passo, o primeiro pilar nosso é a prevenção. Quando não é possível prevenir, não é possível evitar, tem que realizar uma boa gestão das disputas e uma boa resolução, que por vezes envolve, sem dúvida, litigar também, buscar a vitória no judiciário. Mas o nosso foco principal é o preventivo. Para isso, eu tenho uma equipe no Brasil que cuida de Brasil e uma equipe na Argentina que cuida de América Latina e mundo. Já tivemos discussões na China, nos Estados Unidos, porque a gente tem a parte cross-border também. Mas essa estrutura ela é dividida principalmente na parte de volume, né, consumidor, questões mais de volume, e na parte mais estratégica. Além da parte criminal também, que ela trabalha muito fazendo denúncias contra pessoas que querem cometer fraudes na plataforma. Então, nós temos muitos escritórios na América Latina, mas falando do Brasil, a gente trabalha exclusivamente com RFP, né? Então, a gente faz realmente cotação formal com escritórios, a gente faz avaliação em conjunto com o departamento de compras, além da avaliação técnica, avaliação financeira, avaliação de capacidade de atendimento, e nós temos medidores. Quando eu cheguei no Mercado Livre, em 2015, eu e o Lagre, que era o diretor do Brasil, então agora ele tem essa cadeira regional de corporate, a gente falou, tem que criar uma controladoria jurídica. Nem se falava em Liga Lopes nessa época, né? E a gente demoramos um ano para convencer nosso General Counsel a contratar uma pessoa para fazer a parte de controladoria, que é o Paulo José, que trabalhou com a gente por muito tempo. E aí isso foi se desenvolvendo, foi crescendo e hoje é uma área gigantesca de legal operations no Mercado Livre, onde aí a gente usa muita tecnologia. E eu quero conectar isso com a sua pergunta, como que a gente seleciona escritórios? Essa estrutura que nós temos hoje, que não é o foco da conversa tão direto aqui, mas é muito importante, acaba sendo, porque usa muito tecnologia, mas a gente gera muitos indicadores. Eu consigo saber hoje, por exemplo, comparar escritórios, saber índice de êxito, comparando por região, índice de acordos, quanto perde, custo médio por processo, incluindo honorários, então eu tenho tudo isso. Tem também KPIs de eficiência, né? Quem comete menos erros pedindo um pagamento, ao fazer alguma consulta interna. Então, a gente analisa muito, por quê? A gente avalia de maneira objetiva. Não é o profissional que a gente tem mais simpatia por ele, né? Que a gente gosta, que realmente traz resultados melhores. Esse é o nosso foco. A gente mede objetivamente. E isso é considerado quando a gente faz abre para novos escritórios dessa maneira. Abre para novos. E quando o desempenho está baixo, a gente também descontrata. Descontratamos alguns nesse ano por desempenho. E aí o que entra com uma carteira menor para você ter um tempo e um volume de comparação. Então, a minha resposta principal para a sua pergunta é que a gente utiliza, acima de tudo, dados
e critérios objetivos para avaliar e para acompanhar o desempenho dos escritórios, e isso também gera rescisões de contratos e novas contratações, com base em dados. Obviamente, alguma discussão muito específica, muito especial, aí a contratação é diferente, né? Então, aí precisa de um super especialista num tema que a gente nem costuma lidar muito, aí a gente vai buscar realmente uma referência, é um meio mais tradicional de contratação, mas isso é muito pontual. A maioria realmente é de maneira objetiva e comparada com dados. Muito legal. Agora, Paulo, você integra um grande escritório. Você acha que para atender empresas do porte do Mercado Livre, cabe apenas a grandes escritórios? Olha, eu acho que vale destacar aqui que o Mercado Livre é um dos nossos clientes, né? Eu acho que, até antes de responder a sua pergunta, olha, assim, eu acho que o que o Humberto disse é o que eu acredito, é o que o Machado Meyer acredita, que é inovação, não pela inovação, inovação pelo resultado. Sobretudo, que esse resultado possa impactar a experiência dos nossos clientes, né? E é por isso que a inovação ela é tão importante. Fato é que a gente vive um momento, né, que é um tanto quanto desafiador, né, acho que para o mundo, né, onde há um ingresso de uma nova tecnologia que, como eu disse inicialmente, ela transforma completamente as expectativas. Então, existe um paradoxo. Na medida que a tecnologia avança, você também tem as expectativas dos clientes modificadas, né? E esse também, para mim, é um dos principais motores dessa transformação, a expectativa do cliente. Mas fato é que a própria IA generativa, ela é uma simbologia, ela é um símbolo da democratização da tecnologia. Hoje ela está disponível para todos os escritórios de diferentes tamanhos. Então, eu acredito que a tecnologia ela desbloqueia algumas capacidades que até pouco tempo eram apenas de grandes bancas, quando você olha pela perspectiva de investimento tecnológico, mas a tecnologia hoje, como eu falei, ela desbloqueia essa capacidade e acaba nivelando o campo de jogo. Então, ou seja, hoje, escritórios independentes do seu porte, ele tem aí uma série de oportunidades para disputar esse mercado, né? Que, como eu falei, é mais sobre a mudança na expectativa dos clientes e menos sobre o avanço tecnológico, ao meu ver. Agora, Humberto, se a tecnologia ela é a democratização e ela pode equiparar ali em capacidade técnica, eu vou dizer, muitas vezes para atender o Mercado Livre, sim, você tem que ter uma capacidade de quantidade mesmo de advogados de especialidade, né? Claro, você tem que ter isso ou você se especializa muito num segmento para você atender algo específico e, claro, com a tecnologia ali. Agora, se a tecnologia, como o Paulo comentou, ela democratiza, ela está com você também dentro do departamento jurídico. Então, eu te pergunto, se você também utiliza a inteligência artificial, você vai continuar utilizando mais ou menos os escritórios de advocacia? Na verdade, eu considero que a gente vai utilizar melhor, né, os escritórios externos, porque a tecnologia, desde a nossa perspectiva, ela representa não uma ameaça, né, aos escritórios. Pode representar para o escritório que não se adapte, que não busque conhecer, que não tenha coragem, né, de inovar e de correr o risco de utilizar coisas novas e disruptivas, mas ela pode ser uma aliada poderosa, né? Justamente por isso que o Paulo falou, ela amplia as possibilidades que antes eram mais restritas às grandes corporações. Então, essa utilização melhor que eu digo realmente buscar aquilo que é mais repetitivo, aquilo que não agrega tanto valor, que seja realmente feito pela máquina, ao passo que aquilo que agrega mais valor seja feito pelo ser humano, mas com o uso da tecnologia, porque a tecnologia pode ampliar as possibilidades. Nós temos, por exemplo, uma frente hoje interna que a gente está começando a desenvolver e a gente vai estar estruturando melhor agora, e vai começar mesmo agora em junho, para valer, com uma pessoa dedicada a isso, o uso da jurimetria
para que a gente possa realmente entender como que está decidindo o judiciário e realizar um trabalho mais direcionado. Em vez de eu ficar tentando melhorar todas as minhas teses, todas as minhas alegações, que isso é um trabalho que tem que ser feito mesmo, no dia a dia por todos. Eu buscar um trabalho mais cirúrgico, de repente eu vejo que em uma determinada região a gente está perdendo muito algum objeto, a gente fazer um trabalho específico aí. Eu já vi muitos colegas dizendo, não, daí eu uso isso para fazer uma política de acordo, se eu perco eu faço acordo. Eu acho que essa deve ser a última das últimas alternativas. Eu acredito que a primeira alternativa é tentar fazer o trabalho e mostrar para o juiz. Começar com explicação do negócio, que às vezes não é tão fácil, ele muda muito. A gente brinca internamente no Mercado Livre que quando você acaba de entender bem alguma coisa dentro da empresa, ela já está começando a mudar. Você já está começando a deixar de entender. Então, assim, é muito dinâmico, as coisas mudam numa velocidade muito grande. Inclusive, muitos dizem que essa é a maior capacidade que o ser humano vai ter que desenvolver com a inteligência artificial, é a velocidade da mudança, porque mudança sempre houve, mas havia até, né, em cada geração é marcada por um tipo de movimento, de tendência, até de tecnologia, e agora isso não dura, em uma geração tem muitas e muitas e muitas mudanças, e isso vai acelerar para ser diário isso, né? Então é uma capacidade que eu acredito que o ser humano tem que desenvolver, essa questão de entender, nem tanto se adaptar também, claro, é importante, mas antes disso, entender as mudanças, que não é fácil entender o que está mudando, é um ponto importante. Mas essa questão da jurimetria, por exemplo, para o advogado ir buscar o juiz, explicar o negócio, mostrar para ele, tentar identificar por que está perdendo, é porque a prova que eu estou usando está fraca, o juiz está desconsiderando, fazer um trabalho para melhorar o trabalho. E isso em várias frentes, seja técnica, chegando até uma outra frente que também não é foco aqui, mas que a gente também está dando muita importância agora, que é o combate à litigância predatória também, porque a tecnologia ajuda você a entender onde estão sendo geradas demandas artificiais. Mencionar um número aqui muito rápido. A gente começou a olhar com isso com mais vontade mesmo faz um ano. E usando tecnologia para isso, para mapear, para entender, para se organizar, para falar com os juízes. Em um ano a gente já conseguiu mais de 370 condenações em litigância de má-fé de autores, porque a gente começou a verificar que estava realmente essa indústria que existe no Brasil, a gente viu que estava atacando, impactando a gente, né? Porque realmente é um problema. Todo mundo fala em muitos processos, né? Eu gosto muito desses números de judicialização para entender um pouquinho. E um dos últimos que eu estava analisando é a comparação entre o Brasil e a Índia, né? O Brasil tem uma população de 200 e poucos milhões de habitantes e a Índia tem quase 1,5 bilhões de pessoas, né? Ou seja, a população da Índia é umas 7 vezes maior do que a do Brasil. E lá tem aproximadamente 40 milhões de processos. Quando no Brasil, no ano de referência, que era 2022, aproximadamente 80 milhões. Ou seja, a população 7 vezes menor tem o dobro de processos, que é o Brasil. Então, para lidar com esse tipo de situação e para poder atuar de maneira efetiva, é necessário, no meu ponto de vista, qualidade humana, conhecimento técnico, bons advogados e a tecnologia como aliada a isso para poder realmente servir de mecanismo e fortalecer essas capacidades para poder enfrentar esse tipo de desafio, além de muitos outros. Muito legal. Curioso que, quando a gente fala da tecnologia, eu vou fazer um paralelo. A Alexa, por exemplo. A gente hoje conversa, pede coisas e tal. E está incluindo agora a inteligência artificial também. Em pouco tempo, a conversação ela vai poder ser algo muito mais natural, um Natural Language Understanding, né, um NLU propriamente dito, de altíssimo nível. Só que eu queria fazer o nosso público pensar em uma coisa. Por mais que a gente tenha essas tecnologias, se eu falar, por exemplo, e ela respondeu aqui, não sei se deu para ouvir, mas se eu falo aqui, por exemplo, fulana, não vou falar o nome porque ela vai, me traz um copo d'água. Ela não tem braço. A grande sacada e a próxima etapa
que a gente tem que ter em mente que vai acontecer é a junção da inteligência artificial com a robótica. A gente prevê que, no futuro, a gente vai ter essa tecnologia que a gente está tratando hoje, intelectual, e ela vai começar a poder se expressar de uma outra forma material. E a gente vai ter isso, e já tem startups trabalhando nisso. Então, isso é um recado muito claro, que a gente não tem que se preocupar com essa tecnologia, porque ela não tem braço, gente. Eu costumo falar isso quando o pessoal pergunta, vai me tirar o trabalho? Ela não tem braço, gente. Ela não vai se portar na frente de um juiz, ela não vai fazer uma audiência, ela não vai fazer N atividades do dia a dia que o advogado é responsável por. Só que você precisa, de fato, acompanhar. E você vê, a Thomson Reuters, ela tem trabalhado na maneira da inteligência artificial em duas frentes, né? Uma com uma parceria global com a Microsoft, com o Copilot, e hoje você já tem dentro do Copilot todo o conteúdo de Practical Law e Westlaw. Você digita seu usuário e senha, e o Copilot ele já utiliza templates, embasamento, doutrina, jurisprudência, julgados, e a gente está trabalhando para colocar nessa mesma base a RTO. A gente começa como uma empresa global, logicamente, com o conteúdo que é global. E, em paralelo, a Thomson Reuters ela adquiriu a Cocâncio, que é o assistente de inteligência artificial generativa jurídica, com todas as nossas bases e específica para geração de peças, de contratos, de cláusulas e assim por diante. E a gente está nesse momento agora fazendo os ajustes para o português, exatamente para que ela possa entender todos os termos. Então, a gente tem uma cláusula de penalidade, mas eu posso chamar de N formas uma cláusula de penalidade contratual, e a gente está trabalhando para ela ter toda essa identificação. Ela ainda não vai ter braços, ela vai depender do advogado. Então, Paulo, eu queria que, agora que a gente falou aqui do histórico do próprio Machado Meyer, de um cliente de vocês, do próprio Mercado Livre, a gente falou de onde a gente veio e você é referência nisso. Agora que eu queria que você te passar a palavra para falar, e agora, o que vem pela frente? Com exemplos práticos, o que a gente pode esperar e o que o mercado pode oferecer? O que você tem visto nas viagens que você fez? Você foi recentemente para Londres, você saiu em capa de revista em Londres, você foi premiado como uma referência em inteligência artificial no Brasil. Então, a gente queria te passar a palavra para você poder dizer para o nosso público para onde a gente está indo, o que esperar, o que pode ser feito. Excelente. Eu acho que quero começar aqui a minha fala dizendo que o valor do advogado não está em executar atividades mecânicas e operacionais. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O fato é que a IA generativa ela é uma realidade que já faz parte do nosso dia a dia. Você vê grandes empresas de tecnologia como a própria Thomson Reuters desenvolvendo produtos nessa linha. O potencial que a IA generativa tem de impulsionar essa transformação, ele é muito claro e muito evidente. Hoje você começa uma palestra de inovação onde você aborda o TMA sem necessariamente precisar falar o que é inteligência artificial, porque as pessoas naturalmente já sabem e conhecem o seu valor. E até antes de responder as outras perguntas, quero compartilhar alguns insights que obtive dentro do Machado Meyer. O Machado Meyer hoje tem 52 anos de história, um pouco mais de 1.000 colaboradores, e hoje aproximadamente 650 usuários que utilizam as nossas ferramentas, em especial o Machado Meyer Insights, que é a nossa ferramenta de IA generativa, e 500 pessoas utilizam todos os dias, como uma ferramenta de suporte ao seu dia a dia, para poder aprimorar a sua entrega, para poder focar naquilo que é realmente importante, não só pela perspectiva do negócio, mas pela perspectiva do cliente, e por que não, de repente, possibilitar a pessoa retornar um pouco mais cedo para sua casa, ter tempo aí para atividades com o time. Dito isso, e todo o potencial que a generativa tem, em um país em que a gente tem 1,4 milhões de advogados, eu só vejo oportunidades, como eu falei, e só ficarão de fora os mais desavisados que não estão compreendendo esse processo de transformação. E para mim é muito claro
né, que isso ela muda completamente a dinâmica do jogo, né, conversando com outros escritórios internacionais, já há, né, uma expectativa em relação às transformações que essa tecnologia traz, em especial para o direito. A primeira delas, e talvez a mais desafiadoras que a gente deve ver ao longo dos próximos anos, é no que diz respeito à precificação. Os escritórios precisarão pensar em modelos que evidenciem mais o valor agregado na sua entrega, e eu não estou falando sobre preço, eu estou falando sobre valor. Né? Como que você faz para maximizar a percepção de valor do seu cliente? Né? E aí tem um outro aspecto que é onde, dentro da advocacia, onde muitas vezes o advogado ele é remunerado, né, pelo tempo despendido e não pelo quão eficiente ele foi, né, a gente tem aí outro desafio, que é como que eu faço para remunerar, né, os profissionais. Né? E alguns desafios que inerentes a esses dois pontos, que é a remuneração e precificação, há uma tendência muito clara onde os advogados começam ali a buscar metodologias, né, oriundas da área de tecnologia, de desenvolvimento de sistema, para suportar essas mudanças que estão acontecendo ao redor do mundo, que é desenvolver, habilidades em torno da gestão de projetos. Porque quando você analisa de fora, né, muito friamente, você entende que um caso jurídico, ele tem começo, ele tem meio e tem fim. Ele tem um orçamento, ele tem um cap, e você precisa ter ali uma condução muito efetiva para que esse projeto ele seja sustentável. Né? E por que não chamar de projeto os casos, né, que, ao meu ver, são projetos. Né? Então, isso é muito importante. Um outro ponto, né, quando a gente olha, né, sobre a perspectiva da mudança na expectativa do cliente, foi o que o Humberto disse. Ele começou a falar assim: olha, eu tenho dados objetivos para avaliar os meus parceiros de negócio. Então, isso por si só é muito importante, porque os clientes estão mais empoderados. Muitas vezes eles compartilham das mesmas tecnologias. Né? Então, dito isso, a gente entende que há uma necessidade premente também de você aprimorar essa experiência do cliente. Né? Você precisa buscar meios, né, de você garantir que ele tenha a melhor experiência possível. E como a gente tem buscado fazer isso, e também isso é uma tendência global, que é, bom, dentro de uma plataforma, a gente chama de conceito de plataformização. Um cliente que é atendido por um escritório, que é atendido por diferentes sócios ou áreas, ele acaba tendo uma experiência fragmentada. Né? Então, a expectativa é que você consiga reunir, né, esses serviços e, por que não, integrar a IA generativa para você oferecer isso como uma ferramenta de suporte para o seu cliente, você dando mais autonomia e garantindo que ele tenha uma experiência centralizada. Né? A própria Thomson Reuters tem um HiQ, que é uma solução que vai muito de encontro com o que eu estou falando, né? De você trazer um conceito de plataformização e você aprimorar a experiência do seu cliente a partir de uma plataforma única. Né? Então, há alguns mitos, né, e a gente vê aí, e que não é nada tão recente, né, do advogado ter o receio de ser substituído pela tecnologia, o que para mim é uma inverdade, eu não acredito que isso vá acontecer, até porque, né, a gente tem duas perspectivas. Quando você olha a tecnologia, você tem a perspectiva em que ela impulsiona aquilo que o advogado faz e aprimora a experiência do cliente, mas a tecnologia traz também uma série de oportunidades para o direito. Né? Então, o advogado ele precisa fazer parte desse desenvolvimento tecnológico, né? E entender qual que é a intersecção dessa tecnologia com a realidade do seu cliente. Então, isso é muito importante, porque a partir disso você consegue desenvolver uma abordagem muito mais propositiva, uma abordagem holística. Né? E, de novo, a tecnologia ela acaba sendo o meio para você entregar e maximizar a percepção de valor do seu cliente. E é um momento em que eu sempre digo que assim, nós estamos vivendo um momento na história que nunca esteve tão favorável para todos os escritórios, independente do seu porte, para o advogado autônomo, porque a IA está aí, está nos mostrando que ela tem um potencial transformador, né, e ela desbloqueia uma série de capacidades que até pouco tempo atrás elas estavam restritas a grandes escritórios, de novo olhando para a perspectiva do investimento financeiro. Legal. Você vê parte da sua fala e você ainda puxa a frase do Humberto sobre os dashboards. Eu vou ampliar e falar até de uma automação de documentos, de peças, esse tipo de coisa. A gente está falando aqui de tendências, né, para o mercado jurídico.
É curioso que quando a gente fala ainda em dashboards, essa visualização, a gente percebe, gente, tem 92 mil escritórios no Brasil. Quantas empresas? Muito mais. E a gente percebe que tem uma carência de tecnologia muito grande. Quando a gente fala em dashboard, quando a gente fala numa automação de peça, isso não é inteligência artificial em si. A gente fala no que já passou. Então, aqui é uma provocação para o nosso público. Se você não está ainda nesse nível, como escritório ou como departamento jurídico, você já está atrasado. O que vem aqui para frente é muito maior. Quando você vê um Machado Meyer comentando desse tipo de tecnologia, quando você vê um departamento jurídico de um mercado livre falando, eu comparo os meus fornecedores, e você viu como Humberto, a gente conversou offline, ele trabalhou 8 anos como escritório de advocacia, então é alguém que tem autoridade para poder falar como fornecedor e também como tomador do serviço. Então, quando o Humberto fala, eu consigo comparar os meus fornecedores, você viu que ele aprofundou. Eu consigo por região, eu consigo por matéria, eu consigo por N formas. Então, como departamento jurídico, você tem que ter essa visão para você poder comparar. Você pode contratar um baita de um escritório como um Machado Meyer, você vai avaliá-lo também, inclusive para você elevar o próprio serviço que ele presta diante dos outros, porque você amplia a gama de serviço para o que te traz melhor resultado. Imagina com a volumetria que o Humberto tem, que ele compartilhou com a gente, quantos escritórios, ou quantos advogados, ou imagina a estrutura, excede Brasil, é Latinoamérica. Então, Humberto, eu queria perguntar isso para você, como tendência para os escritórios poderem conquistar você, até porque pessoas como você certamente recebem e-mails de fornecedores o tempo todo de escritório, de tecnologia, como diretor jurídico de uma empresa desse porte. O que te chama a atenção hoje? O que você fala, olha, isso me encantaria, isso é uma novidade, isso vem pela frente, isso é um diferencial, para que a gente tem que olhar? Uma empresa desse porte seria ainda melhor se um fornecedor pudesse me dar isso aqui. O que você colocaria? Eu acho que eu posso responder essa pergunta dando um exemplo que aconteceu comigo uma vez. Eu estava num evento, participando de um painel, e aí acabou o painel, um advogado que é de Cuiabá, e aí ele veio para mim e falou assim, olha, eu tenho aqui uma coisa para te entregar. Eu falei, o que é isso? Foi um estudo que eu fiz dos seus processos. Ele pegou todos os dados públicos e identificou, fez uma análise que especificamente foi a que disparou a questão da litigância predatória para nós. E que nem o escritório que trabalhava com a gente, que tinha os processos, que tocava os casos, tinha identificado. Então, ele foi além, porque assim, como você disse, todos os dias eu recebo propostas, pessoal, não, deixa eu fazer um teste, mostrar como eu trabalho. Se a gente fizesse isso, toda a minha equipe ia ficar só fazendo isso, não ia fazer mais nada, e ia ser todo mundo despedido porque não ia cumprir o papel jurídico para a empresa, né? Então, realmente é inviável fazer esse tipo de coisa. Fazer um teste, me dar oportunidade, é impossível materialmente fazer isso, né? Por isso que a gente trabalha com RFP, com esse tipo de coisa mais estruturada. Mas o escritório, o que ele fez? Ele analisou os processos, ele cruzou dados, ele verificou o nome dos advogados que estavam demandando a empresa, verificou se já conhecia os advogados de outras empresas que ele trabalhava, que tinha identificado como advogado ofensor, que realmente comete irregularidades da advocacia, me trouxe um material estruturado, depois me mandou por e-mail, e a gente automaticamente contratou eles, né? Até hoje, então, eles estão mais nessa parte de investigação, mas por quê? Ele não veio assim, não, mas eu queria te mostrar que eu consigo ganhar processo, que eu presto um bom serviço. Não, ele falou assim, olha, eu estou vendo uma coisa aqui nos seus processos, com base nos dados públicos, que talvez você não esteja vendo. Eu acho que isso aporta muito, muito, porque assim, a qualidade na defesa, na audiência, no recurso, nos resultados, isso aí é o que a gente aponta como standard, né? É obrigatório, né? Todo mundo fazer isso. Agora, o diferencial é identificar realmente algo que talvez alguém interno da empresa não esteja enxergando
e alguém que está mais no dia a dia no fórum, que lida mais com os sistemas de justiça, no front-end, pode perceber e passa para nós. Eu acho que esse tipo de coisa. E isso ele se aplica para quem não trabalha e principalmente para quem trabalha com a empresa. Quem está escutando, né, os autores, no nosso caso, a maioria dos autores de decisões judiciais são usuários da plataforma. Né? O índice de judicialização nosso é muito baixo, Comparação também, eu gosto muito de números, né? Então, a gente tem menos de uma ação judicial a cada 100 mil transações da plataforma, né? No último relatório de Justiça e Números do CNJ, mostra que para cada 100 mil habitantes, 100 mil também usa a mesma base, que no nosso caso é menos de uma ação, cada 100 mil habitantes do Brasil, em média, mais de 12 mil tem uma ação judicial. Então, assim, nosso número é bem saudável, perto do número geral do Brasil, do CNJ. Então, a gente faz muito isso, mas tem ações judiciais de usuários, né? Então, o escritório está escutando o que a pessoa fala. Outra frente que nós também mostramos para os escritórios recentemente, que nós começamos a fazer uma pesquisa de satisfação com os demandantes. A pessoa que processou a gente manda uma pesquisa de satisfação para saber como que ela achou que foi o atendimento, nossa postura no judiciário, como que a gente se portou diante dela no processo, e a gente usa isso como feedback e passou para os escritórios. A gente viu realmente que gerou um espanto. Poxa, eu poderia estar fazendo isso. Então, eu acho que é essa invertida, do escritório tentar identificar coisas que ele tem acesso e a empresa pode ter isso como elemento para crescer. Por quê? A gente estava comentando também, né, Wallace, em off, a tecnologia, o serviço jurídico tem que ser excelente e a tecnologia pode potencializar isso, mas a tecnologia pura e simplesmente não representa um ganho. E usar a tecnologia muitas vezes não gera valor, não agrega valor para o escritório, para a empresa. Eu mencionei para vocês naquela nossa conversa, um outro dado que eu estou estudando. Eu estou muito com essas informações porque eu estou depositando agora minha tese de doutorado no Mackenzie. Então, eu estou finalizando a pesquisa, já finalizei, estou revisando. Então, tem muitos dados interessantes que a gente obtém numa pesquisa, né? Por exemplo, tem um artigo científico que nem é brasileiro, tá? Mas ele comparou a ferramenta de online dispute resolution, né? Esses meios que no Brasil o público mais conhecido é o consumidor.gov.br, fez uma comparação. O ODR, né, da comunidade da União Europeia, ele é muito mais desenvolvido do que o do Brasil em termos de tecnologia e de etapas para a solução do conflito. Ele é muito mais bem estruturado, tem muito mais tecnologia. O do Brasil é mais simples, só que o resultado do Brasil é infinitamente superior da Europa. Na Europa, com uma população de mais de 440 milhões de pessoas, comparando com o Brasil, que tem mais ou menos metade disso, um pouco menos. Em 2 anos, lá, 60 mil pessoas utilizaram o ODR da União Europeia. No Brasil, no mesmo período, em vez de 60 mil como na Europa, 800 mil pessoas utilizaram aqui. 800 mil vezes foi utilizado. Esse é o número correto. Então, muito, muito superior, mais de 10 vezes mais do que na Europa. Na Europa, 85% das reclamações no ODR encerraram sem resposta no final. 85%. No Brasil, mais de 77% foram solucionadas. O consumidor, no final, disse: tive meu problema solucionado, ou realmente finalizado, às vezes com uma explicação. Então, e isso mostra que é um dos exemplos que, mesmo às vezes, uma ferramenta, uma organização com muito mais tecnologia, pode ter um resultado inferior a outra que tem uma tecnologia que não é tão avançada, mas é mais simples, mais intuitiva e resolve o problema do usuário. Se está focada na experiência do usuário, tem o usuário como centro da sua finalidade. Eu acho que isso o escritório pode utilizar também como parâmetro. Poxa, eu tenho que utilizar uma tecnologia que solucione um problema efetivo, não que só agregue para dizer que eu tenho inteligência artificial, porque a evolução, como eu disse, ela é muito grande. Na semana passada a gente viu o ChatGPT 4 ou o Omni, que é incrível, né? A questão de conversa, de emoção que ela coloca na entonação e como que ela auxilia uma série de coisas com análise de imagens, é incrível. Mas isso tem que ser conectado para a solução de um problema, porque senão ela não está agregando valor. Excelente, obrigado pela resposta mais que respondida, Humberto. Obrigado demais por compartilhar
sobre esse escritório atrevido que pegou seus dados públicos e veio apresentar para você. Muito interessante. Bom, a gente recebeu algumas perguntas e tem algumas que são recorrentes. Eu vou colocar aqui uma que é recorrente, porque a gente a recebe sempre. Do doutor Cláudio Gomes. Como evitar jurisprudências inventadas em mecanismos de inteligência artificial? A gente recebe isso sempre porque teve a publicação e, de fato, a gente soube de casos em que a inteligência artificial, de fato, gerou jurisprudências que não existiam. Agora, para vocês dois, Paulo e Humberto, vocês acham que isso continua acontecendo? Como que pode se resolver isso? Ou é um mito ou isso é um fato? Paulo, quer começar? Claro. Eu acho que o primeiro ponto, que esse talvez seja um grande desafio quando você leva em consideração uma base pública, né, como é o ChatGPT, o Gemini, mas uma possível solução é você integrar essa solução de IA generativa numa base segura, onde você consiga ter aquilo que a gente chama de explicabilidade, que é entender, né, as razões e interpretar a resposta. O advogado ele precisa entender esse contexto para ele saber se o quão confiável é aquela resposta. Então, acho que, em linhas gerais, dentro, né, do Gemini ou do GPT, isso vai ser e continuará sendo um desafio. Existem algumas estratégias que você pode adotar, né, e isso vai depender do quão bom é o prompt de comando, que é o comando que você executa ali, mas ainda assim há um grande risco, né? Por exemplo, a gente não recomenda de forma alguma, né, usar o GPT para essa finalidade, em especial para uso profissional, né? Porque há um risco não só daquilo que a gente chama de alucinação, mas de um potencial vazamento de dados. E essa foi a razão pela qual o Machado Meyer optou por desenvolver essa solução em parceria com a Microsoft. Excelente. Concorda, Humberto? Concordo. E eu acho que, assim, existem realmente, como o Paulo disse, estratégias em prompts. Você primeiro contextualizar bem o cenário que você está, para o qual você está utilizando essa pergunta, uma pesquisa, colocar para ele, pedindo para usar realmente somente fontes reais, que caso ele invente alguma coisa, ele avise, né? E diversas outras estratégias que podem mitigar, mas pelo menos dentro do meu conhecimento, que não é tão grande assim do ponto de vista técnico de IA, ainda não é possível evitar totalmente. Então, a conferência também, né, e o bom senso. Também, e não é só isso que ele inventa em alucinações, livros, artigos, referências que não existem. Então, tem que realmente tomar cuidado. Mas eu vejo uma preocupação cada vez mais, como o Paulo falou, algumas empresas trabalhando com bases, com uma curadoria dos dados, né, para evitar esse tipo de coisa. Mas eu acho que a sensibilidade da pessoa também ajuda, né, que você está utilizando. Poxa, você vai fazer uma petição, você vai pedir uma ajuda para uma IA generativa, confere, né? Eu já vi casos disso acontecer muito antes de inteligência artificial, de advogado usar a jurisprudência que não existia. Já vi acontecer isso no passado, no mundo analógico, né? Então, é a mesma coisa, tem que checar, né, esse tipo de situação. E aí você vai se acostumando e vai também desenvolvendo estratégias. Excelente. E última pergunta que eu vou trazer aqui pelo tempo, doutora Milena Martins. Veja, Humberto, você foi advogado e hoje você é diretor de um departamento jurídico de uma mega empresa. Então, você certamente é uma referência, uma inspiração para muita gente que está assistindo a gente. E a doutora Milena Martins pergunta assim, que estratégia vocês recomendam para advogados seniors em transição de carreira para novas áreas do direito? E eu estendo aqui também para posições, N. O que você sugere para quem quer fazer uma transição, principalmente porque agora estão surgindo novas áreas, novas abordagens, novas formas, e o que você sugeriria para pessoas como a doutora Milena? Bom, eu posso dizer o que eu sempre usei na minha carreira, né? Eu sempre tentei ser, mesmo antes das pessoas falarem, hoje é muito comum falar, mas eu sempre tive essa linha de pensamento, que é ser protagonista da minha carreira.
Eu nunca esperei que nenhuma empresa, nenhuma que eu tivesse escritório, fizesse um plano de carreira, me oferecesse um plano de carreira. A carreira sempre foi minha, né? E eu sempre pensei em uma estratégia principal era sempre dar mais do que a cadeira na qual eu estou pede. Então, eu sempre buscava oferecer mais. Onde quer que eu estivesse, eu sempre buscava oferecer mais. Para isso, eu sempre busquei me capacitar mais, me dedicar mais, entender mais as coisas, ter a cabeça aberta também. Então, acho que isso ajuda. Quando eu deixei de trabalhar no escritório e fui para departamento de jurídico de empresa, que foi na Sky, eu dei alguns passos para trás, eu aceitei isso, eu estava ciente que isso, naquele momento, no meu caso, em muitos casos, isso não é necessário, pelo contrário, essa transição representa passos para cima, mas eu, naquele momento, tive que dar um passo para trás e, ciente disso, estava disposto a encarar isso. E eu fiz. E buscando sempre estar bem capacitado, atualizado e entendendo o negócio no qual eu queria atuar. Acho que isso sempre foi muito importante, muito importante. E não é da boca para fora, não, é realmente entender, poxa, eu falo isso hoje para o pessoal que trabalha comigo dentro da empresa. A gente tem que estar alinhado com o objetivo da empresa. Se a empresa está numa perspectiva como o Mercado Livre, de crescer, de simplificar as coisas, de ganhar eficiência, a gente não pode propor alguma coisa que não vá nesse sentido, que vá em outro sentido. E se você quer fazer uma mudança de carreira, você tem que entender, poxa, eu quero ir para tal mercado, tal área do mercado. Então, entender o que pede o profissional dessa área. Mas o principal, está disposto a ser protagonista, a correr riscos. Eu tive que correr muitos riscos que certas pessoas não se sujeitariam. Não, eu quero continuar no escritório, que já estou confortável. Era sócio sênior do escritório, que chegou a ser o 6º maior do Brasil na época. Eu falei, não, mas eu estou disposto a assumir esse risco e até dar um passo para trás. São escolhas, né? E arcar com as consequências e se dedicar demais e tentar oferecer mais do que a sua carreira, sua cadeira, a posição que você está, pede que você entregue. Sei que isso aí é um pouco contrário ao que as pessoas se preocupam hoje. Eu sou super favorável também ao equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Acho que isso é possível fazer harmonicamente com isso que eu falei antes, mas é realmente uma dedicação que pede, porque a gente está no momento realmente de mudança e isso é inerente. Excelente. Doutores e doutoras, nós estamos aqui chegando ao final. Eu prometi que a gente ia terminar uns 5 minutinhos antes, porque o Paulo tem um outro webinar com a Microsoft, não é isso, Paulo? A seguir. Eu estou aqui na Microsoft, vou dar uma palestra aqui. Então, a gente vai encerrar agora. Então, em 30 segundos, eu passo para vocês, primeiro para o Paulo, depois para o Humberto, palavras finais para o nosso público, e a gente encerra, então. Excelente. Bom, eu queria trazer aqui uma reflexão, né, conversando aí com escritórios de diferentes países, pelo menos uns 6 países. Eu percebo que, em termos de tecnologia, a gente está muito equivalente, mas talvez nós estejamos muito distante, há um descompasso muito grande em relação à estratégia de negócio. Como você bem falou, Wallace, os advogados talvez sejam um dos profissionais mais empreendedores. Então, há um momento bastante importante, de oportunidades. Aqueles que conseguirem desenvolver boas estratégias, com certeza irão prosperar nesse mar de oportunidades que a IA generativa abre, para escritórios de diferentes tamanhos. E eu queria encerrar aqui com uma frase que é muito importante, diante da fala que o Humberto trouxe, a gente aprender a desaprender para reaprender. À medida que a IA avança, também surgem áreas do direito até então inimagináveis, como, enfim, são muitas as oportunidades para os advogados nos dias de hoje. E agradeço mais uma vez pelo convite e a participação de todos, estou à disposição aí nas redes sociais. Fechado. Meu amigo, pode ficar à vontade se você precisar sair pelos 5 minutinhos antes para a sua palestra. Boa palestra para você. E Humberto, te passo a palavra para a gente poder encerrar. Bom, eu entendo que nós estamos em um momento aí de inflexão, né? Onde a gente tem a tradição e a tecnologia, a inovação, né, se encontrando. Eu acredito que a advocacia do futuro, que é o tema que a gente está discutindo aqui, é um campo fértil, né? Tem muitas possibilidades.
E também acredito que a tecnologia e o talento humano, eles podem sim se complementar e não ser um ameaça ao outro. Qualquer mudança implica ameaça, sempre. Risco sempre existe, mas eu acho que podem sim se complementar e trazer realmente novas oportunidades para todos. Eu acho que é um cenário que pode ser sim encarado de maneira positiva e que nós temos o privilégio de a gente está vivendo isso, né? Então a gente pode ser protagonista desse processo. É isso, eu agradeço muito pela oportunidade, foi um prazer, uma alegria estar com vocês aqui e sigo à disposição. Legal. Eu terminaria com a frase: se dá medo, vai com medo mesmo. Não tem como lutar contra o que a gente está passando. A gente tem que se adequar ao mercado. Então, se está com medo, vai com medo mesmo, mas vai, segue em frente. Líderes aqui, heads falando, eu acho que ficou claro para todo mundo que isso tenha contribuído para o crescimento profissional de cada um. Obrigado pela oportunidade. Paulo, obrigado mais uma vez. Humberto, obrigado. Obrigado a você que nos assistiu até agora. Nossa audiência permaneceu estável todo o nosso webinar. Então, obrigado pelo tempo e eu passo para a Pablene agora. Obrigada, Wallace. Obrigada, Paulo. Obrigada, Humberto, por terem aceitado esse convite. Acho que, mais uma vez, conseguimos fomentar o mercado jurídico com temas super relevantes, com visões super surpreendentes e cheio de reflexões, acho que positivas e produtivas para os advogados do futuro, os advogados de agora também, acho que é muito importante. Então, obrigada. Eu disponibilizei aqui o LinkedIn dos palestrantes no chat do webinar, então fiquem à vontade para contatá-los, né? Darem oi, tirarem dúvidas também. E é isso, pessoal. Essa gravação vai ficar disponível alguns dias no site da Thomson Reuters, www.thomsonreuters.com.br. E é isso, gente. Muito obrigada. Vejo vocês em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente.